Em coreano, a gente, diferente do português, a gente começa com o sujeito e depois o objeto da frase, depois vem o verbo. Então, tem algumas pessoas que falam que o coreano você precisa ouvir até o final para saber o que a pessoa está querendo dizer. Por que isso? Porque, diferente do português, você não consegue ouvir pela metade e saber o que a pessoa está querendo dizer sem ouvir até o final. Então, basicamente é porque o verbo, que é a ação, né, expressa uma ação, o estado de alguma frase, ela está bem no final. Então, em coreano você fala o sujeito, a pessoa ou algo que está sendo realizado a ação da frase, depois o objeto, que é o objeto da ação, né, da ação de uma frase, e depois vem a ação. Então, você precisa ouvir até o final para saber o que essa frase está querendo dizer. Então, a estrutura básica de uma sentença coreana é SOV. Em inglês a gente fala muito assim, né? Nessas siglas. Sujeito, objeto e verbo. E diferente do português, a gente fala nessa estrutura. SVO. Então, verbo e objeto, eles mudam de lugar. Então, para você traduzir ao pé da letra o que o coreano quer dizer, em português é bem pelo contrário. São opostos. Então, por exemplo, eu como maçã. Aqui está escrito 저는 사과를 먹어요. 먹어요 já é o verbo comer, certo? 먹다 é o verbo comer. 먹어요 é na conjugação do eu de comer. Então, 저는 사과를 먹어요. E aqui em português, o como, comer, ela já está antes da maçã. Então, 사과 é maçã e ela está antes do verbo. Então, 저는 사과를 먹어요. Eu como maçã. É um pouco diferente, né, a ordem. E temos algumas partículas que a gente pode assimilar como se fossem preposições em português. Então, principais partículas que tem, né, na estrutura básica da sentença coreana é un ou 는, dependendo da frase anterior, né, a gente vai ver isso, depende da palavra que vem anterior dessa partícula, que marca o tópico da frase. Então, é o que está sendo falado na frase, a gente vai marcar com essa partícula. E outra partícula que também é da mesma cor, porque é do sujeito. Então, dependendo do que você vai falar os dois, ou um dos dois, ou se você não for falar o sujeito, não vai ter nenhum dos dois. Então, esses dois, você sempre vai usar para o sujeito. Então, o S, né, que vem no começo da frase, a gente vai sempre marcar com uma dessas duas, que é I ou K. Dependendo da palavra que vem antes, a gente vai falar I ou K, que marca o sujeito. Então, dependendo da frase, se você não sabe identificar o que é cada uma das palavras, você pode compreender o que vem antes dessas partículas, certo? Então, aqui, que marca o objeto direto, que é o verde do objeto, né? A gente vai falar ou 를. Também dependendo da palavra que vem antes dessa partícula, você vai falar ou 를. Então, ele marca o objeto direto. E a última, que seria mais o advérbio, né? Que ele precisa para ser interpretado, o verbo. Ela vai marcar a localização ou o tempo, né? O que basicamente o advérbio faz. É. Então, um exemplo aqui. 저는, 는, né? Marca o tópico da frase. Começou a frase, então, a gente já está falando do tópico. Quem, né? Eu. 저는 아침에 então, na manhã, como maçã. Então, 사과를 먹어요 era a mesma frase anterior, né, do slide anterior. A gente vai falar 저는 아침에, a gente colocou na manhã, que é o advérbio, né, para
falar sobre o verbo 저는 아침에 사과를 né? Ele é o objeto direto. O que está sendo feito da ação. Então, 먹어요. Então, ele é um verbo.